Lendas do folclore brasileiro. A lenda da mandioca. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos contar agora a lenda da mandioca, com o seu simbolismo e significado. Vamos para o vídeo. A lenda da mandioca é uma das histórias mais conhecidas do folclore indígena brasileiro e representa não só a origem da planta, mas também o valor espiritual que ela possui para os povos nativos do Brasil. Esta raiz, que se tornou um alimento básico e culturalmente significativo no país, carrega consigo uma história que envolve amor, sacrifício e a benção dos deuses, além de representar a interdependência entre a natureza e o ser humano. A lenda conta que, em uma aldeia indígena, havia um casal de grande prestígio, respeitado por todos e conhecidos pela generosidade. No entanto, eles eram infelizes por não conseguirem ter filhos, apesar de desejarem muito. Após muitas preces e rituais aos deuses, Tupã, o deus da criação, ouviu seus pedidos e abençoou o casal. Nasceu então uma linda menina, a quem deram o nome de Mani, que significa paz ou tranquilidade na língua indígena, devido ao temperamento doce e sereno que ela demonstrava desde bebê. Mani cresceu como uma criança cheia de graça e bondade, sendo uma fonte de alegria para os pais e toda a tribo. Desde pequena, destacava-se pela pele extremamente clara e pelos olhos brilhantes, que pareciam refletir a luz do amanhecer. Sua aparência era considerada um sinal de que os deuses estavam sempre ao seu lado, e muitos acreditavam que ela tinha um espírito especial. No entanto, ainda na infância, Mani começou a apresentar uma saúde frágil, e, embora tentassem de tudo para curá-la, sua condição só piorava. Apesar dos cuidados e do amor que recebia, Mani acabou falecendo ainda jovem, causando grande tristeza entre os membros da aldeia. Seus pais ficaram devastados, pois haviam perdido o bem mais precioso. Em respeito à filha e seguindo os rituais sagrados, enterraram Mani dentro da própria oca onde vivia, conforme era a tradição indígena de manter o espírito dos que partem próximo aos seus entes queridos. Dias após o enterro, os pais notaram algo curioso. Do local onde Mani fora enterrada, começou a crescer uma planta diferente de todas as que conheciam. Intrigados, os pais e os membros da aldeia decidiram cuidar da planta, que crescia de maneira rápida e robusta. Após algum tempo, escavaram a terra ao redor da planta e descobriram, para sua surpresa, uma raiz grossa, que lembrava o formato do corpo da menina. A tribo interpretou a aparição da planta como um presente dos deuses, especialmente de Tupã, que transformara o espírito de Mani em um alimento capaz de nutrir e sustentar todos. A raiz, que veio a ser chamada de mandioca, uma junção do nome da menina, Mani, com oca, a casa onde vivia tornou-se sagrada, e passou a ser cultivada e consumida pela tribo como um alimento especial, simbolizando a continuidade de Mani entre eles. A mandioca não é apenas um alimento para os povos indígenas. Ela representa o ciclo da vida e o vínculo espiritual entre os que partiram e os que permanecem. Para os indígenas, a mandioca é a raiz da vida, fornecendo sustento, força e também uma conexão com os seus ancestrais. Essa planta tornou-se um elemento essencial não apenas por sua importância nutricional, mas por carregar o espírito de Mani, mantendo-a viva na terra e nos costumes de sua tribo. Essa lenda destaca ainda a importância da mandioca como uma planta versátil e resistente, capaz de crescer em diferentes solos e condições. Da mesma forma, o espírito de Mani simboliza a resiliência e a generosidade, características que a planta proporciona para aqueles que a cultivam e dela se alimentam. Hoje, a mandioca é um dos alimentos mais consumidos no Brasil e em várias partes da América Latina, sendo utilizada de várias maneiras, como farinha, tapioca e polvilho, e reconhecida por seu papel essencial na alimentação de diferentes povos. A importância da mandioca ultrapassa a lenda e se reflete na cultura e na história do Brasil. Desde o período pré-colonial, os indígenas dominavam técnicas de cultivo e preparo da mandioca, tornando-a uma das principais fontes de alimentação. Durante a colonização, os portugueses adotaram o uso da mandioca como alimento básico, e a raiz se popularizou entre os colonos e escravizados. A mandioca tornou-se então uma das bases alimentares do país, comumente utilizada na preparação de diversos pratos típicos.
Além disso, a mandioca simboliza a conexão entre as culturas indígenas e a formação cultural brasileira. Suas propriedades nutricionais e a versatilidade culinária fazem dela um alimento essencial, que contribui para a segurança alimentar de várias regiões do país. Na literatura, música e arte brasileiras, a mandioca aparece frequentemente como símbolo de resistência e da riqueza cultural dos povos originários, que primeiro descobriram suas potencialidades. A lenda da mandioca é mais do que uma explicação da origem da planta. É uma representação do vínculo profundo entre os povos indígenas e a terra. A história de Mani reflete a espiritualidade e o respeito à natureza, valores fundamentais para os indígenas e que permanecem na memória cultural do Brasil. A mandioca, com sua versatilidade e importância, permanece como um legado da sabedoria indígena, alimentando e nutrindo gerações e mantendo viva a lembrança de Mani, a menina que se tornou raiz. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.